Oi gente, ele tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro 3096 da Natascha Kampusch, que é uma mulher austríaca, mas que foi sequestrada por 3096 dias quando ela tinha 10 anos de idade. 3096 dias dá mais ou menos 8 anos e meio. Então dos 10 aos 18 anos ela ficou presa com um cara numa casa dentro de um porão. É uma situação impensável, assim, e é muito cruel, sabe? É inevitável a comparação com um colecionador. No colecionador a gente tem a mesma situação quando um cara decide sequestrar uma menina, mas aqui no caso ela ficou 8 anos e meio presa. E é uma situação real. Quem escreveu foi a própria sequestrada, a Natascha. Ela escreveu 4 anos depois da soltura. Primeiro vamos falar sobre o livro em si. No livro ela vai contar essa história que aconteceu. Ela tinha 10 anos de idade, morava na periferia de Viena. E aí, de repente, um cara pegou ela, do nada apareceu num furgão tal, e sequestrou, e ela dormiu. Enfim, quando ela acordou, ela tava nesse lugar, assim, que era um quartinho. E o cara, no começo, era amável, assim, como se é super educado, assim, você vai ficar aqui mesmo, meio que você vai ficar aqui até me amar, e vai dar tudo bem, tudo certo, estamos entendidos, né? Ele, ao mesmo tempo que tratava ela bem, maltratava demais. Uma das formas que ela criou, um dos mecanismos que ela criou para se defender ou para manter a mente sã, como eu vou falar muito aqui, ela descrevia as coisas que ele fazia com ela. De alguma forma ela conseguiu manter um diário, e aí nesse diário ela escreve quantos socos ela tomou no dia, quantos tapas, se ela ficou desacordada, se ela teve algum sangramento, se ficou roxo, se teve algum afundamento, sabe? Então é uma coisa muito louca. Ela descrevia coisas físicas que aconteciam com ela para que ela se sentisse realmente viva, para que ela se sentisse um indivíduo, sabe? Uma pessoa. É claro que alguém com 10 anos de idade, né, dificilmente vai ter esse pensamento, mas foi um dos mecanismos que ela encontrou aí. É surpreendente que depois de um tempo ele se sentiu tão confiante do sequestro bem-sucedido que ele começou a sair com ela na rua. Ele falava, olha, se você falar alguma coisa eu vou matar você, toda a sua família. Provavelmente no começo ele não sabia, né, da família dela, a não ser quando a mãe começou a fazer apelos na televisão para que o sequestrador, de repente, né, devolvesse a menina. E tem uma questão muito difícil aí, que o relacionamento da mãe dela nessa idade, nos 10 anos, ele não era muito afetivo, digamos, ele não era muito carinhoso, melhor dizendo. A mãe dela era uma mulher muito dura, ela não era muito carinhosa com a Natascha, e a Natascha até diz que talvez isso tenha meio que ajudado ela a não sentir tanta pena de si mesma, né? Porque a mãe vivia, pelo jeito, não maltratando, mas, né, vamos dizer, bom, se você não é carinhoso com uma criança já é um pouco estranho, né? A criança é uma pessoa indefesa, pelo menos é o que eu vejo. Ela demanda mais cuidados, e aí você não dá os cuidados, começa a tratar essa criança como adulto, isso pra mim já é meio estranho. Então, pra Natascha, ela disse que foi bom, ela não, em algum momento ela falou que, a culpa é da mãe dela, ou que ela estaria melhor com o sequestrador do que com a mãe, sabe? Porque, tipo, o sequestrador dava comida pra ela, não sei o quê. Mas é óbvio que, essas questões não tem nada a ver, e é uma coisa que me revolta muito ao conhecer a história depois de tudo isso, depois que a Natascha voltou pra casa, depois que ela se tornou independente, depois de tudo isso tem ainda algumas coisas muito piores, coisas austríacas mesmo, porque tem outras histórias, assim, sentimentais austríacas que eu acho muito louca. Mas enfim, vamos voltar a este livro. O livro, ela vai contar tudo o que aconteceu com ela nesses 8 anos e meio, ela vai contar o dia que ela conseguiu fugir, mas vai contar ao mesmo tempo tudo que ela sofreu na mão dele, então é bem difícil de ler, porque é uma criança. No livro ela não cita nenhum abuso sexual, e até alguns anos depois da soltura dela, ela não falou de nada disso. Aí aparecem umas lendas de será que ela engravidou e tem um bebê enterrado ali no jardim, sabe? Essas coisas assim. Depois ela até fala sobre algum tipo de abuso sexual, mas não tem nada a ver com o que tá no livro, assim. Tem no livro realmente os relatos dessa menina, de como ela foi crescendo, no começo sem nenhum contato com nada, e depois ele deixou ela aos pouquinhos ver televisão, aos pouquinhos ouvir rádio, e aí ela foi aprendendo algumas coisas, e a esperança dela era de que realmente os pais ainda estivessem procurando o mesmo
com o seu sequestrador dizendo que os pais tinham parado de procurar, que ela estaria melhor com ele, que ela nunca, que os pais nem estavam ligando mais pra ela, sabe? E é difícil, assim, na minha cabeça é muito difícil manter isso por mais de, sabe, 8 anos e meio, e ela ainda realmente imaginava que a família estava procurando. Não caiu, né, digamos assim, na lábia do sequestrador, mas é óbvio que a mãe dela estava procurando, né, os pais estavam procurando, os pais eram separados na época do sequestro, mas mesmo assim eles tinham um relacionamento bom com a filha, né, bom na medida do possível, né, mas os dois continuaram procurando pela Natasha, o reencontro aconteceu, e o que é mais louco é você ver os comportamentos, assim, né, eu já falei do caso que as pessoas acham que tem um bebê enterrado lá na casa dele, e ele era um cara que fazia obras em casas, né, então em alguns momentos ele chegou a usar a mão de obra dela para fazer algumas reformas para ele, tanto na própria casa dele, quanto em alguns outros lugares que ele sentia mais seguro para levá-las, né? Que ele sabia que os dois ficariam sozinhos. Esse é um livro que primeiro eu tinha visto uma resenha no canal, que eu esqueci o nome, mas vou deixar aqui embaixo, e o link também. E aí, esse livro também está no Kindle Unlimited, esse livro pode ser comprado fisicamente, em e-book, não é difícil de ser encontrado, mas o depois também que surpreende muito, por exemplo, no dia que ela conseguiu fugir do sequestrador, ela saiu correndo e de repente encontrou um grupo de jovens, assim, né? Tipo pai com os dois filhos ou algo parecido. E aí ela pediu o celular, pediu que eles ligassem pra polícia e eles falavam que não tinham telefone, que tudo bem, assim. Uma menina toda maltrapilha correndo e eles não ajudaram a menina de forma nenhuma. O máximo, né? O mínimo que eles podiam ter feito era ter ligado pra polícia. Não sei. É o que, né, eu teria feito. Mesmo que eu desconfiasse que a menina, sei lá, queria roubar o celular, queria fazer alguma coisa, ligasse pra polícia, ela estava pedindo isso. Beleza, ela encontrou uma casa e aí nessa casa ela tocou a campainha e aí a mulher apareceu na janela e falou, olha, não pisa na minha grama, eu vou ligar pra polícia, mas você pode ficar esperando ali? Fala, meu, como assim, gente? Uma menina não, né? Ela já tinha 18 anos, tudo bem. Então, assim, algumas coisas, assim, dessa região com relação ao relacionamento humano, eu acho muito estranha. Na Áustria, a gente tem alguns casos muito loucos. Tem um caso que também aconteceu na Áustria, se eu não me engano, de um pai que sequestrou a própria filha, né? Ele foi lá, fiz o boletim de ocorrência, a menina sumiu. Quando viu, a menina tava no porão da casa. Ele era casado com uma mulher e não era separado nem nada, então, realmente, eu sou o cara, eu sou casado com uma mulher, tivemos uma filha, eu fingi que essa menina sumiu, prendi ela no porão, continuo casado com a mãe dessa menina, a mãe da menina não percebeu nada, o que também é, sei lá, acho bem difícil de acontecer, mas tudo bem, vamos supor que ela não sabia de nada. A menina ficava no porão, ele teve uns 3 ou 4 filhos com essa menina, e aconteceu da seguinte forma, ele teve o primeiro filho, deixou o filho, né, o neto, com a filha no porão. Os outros 3 ou 2 que nasceram, ele colocava de um jeito na porta de casa para que a mulher encontrasse, deixando tipo um bilhetinho, ai, não posso cuidar dessa criança, cuidem dele, por favor. E aí ele cuidava da filha fingida sequestrada no porão, ela tava, óbvio que ela não concordava com isso. E aí os 3 filhos que ele teve com ela, ele colocou na porta da casa pra esposa cuidar, pra mãe da filha, ou avó dos, sabe? Então, então assim, alguns casos, se a gente for ver assim, casos Áustria, cara, tem coisa muito cabulosa, tem coisa muito louca, tem coisa que dá medo. E aí eu não sei se tem a ver com a região, se tem a ver, sabe? É muito estranho que coisas desse tipo aconteçam. Então vamos voltar ao 3096 da Natasha Campos, que é sobre o sequestro dela própria. Ela teve muitas críticas porque ela acabou fazendo um dinheiro, né? Por exemplo, quando ela foi solta. Ai, vou dar minha primeira entrevista, eu quero receber um dinheiro por isso. Eu não vejo problema nisso. A história dela, ela que está falando, qualquer pessoa venderia qualquer material inédito que tivesse tirado foto, gravado, carta, qualquer coisa sobre esse caso, alguém ia ganhar dinheiro, porque a própria vítima não pode ganhar um dinheiro. Então, rolou umas ideias absurdas, como eu estava dizendo, do tipo, ela com 10 anos concordou em ir para a casa do sequestrador para poder viver melhor longe da mãe. Você fala, gente, que eu falo que esse povo é meio estranho. E é isso então, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.